Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Guilherme Celestino e estarei apresentando a parte 2 da atividade de recuperação 2 da matéria de acionamentos elétricos, né? E falando do enunciado C, seja um conversor CCCA monofásico de meia ponte alimentado por uma fonte de tensão CC constante com valor de VIN e alimentando uma carga CA, o conversor opera com estratégia de modulação PWM senoidal do tipo bipolar, 2 níveis. Explique o significado dos índices MA, razão de modulação de amplitude, e MF, razão de modulação de frequência, e descreva os principais efeitos desses parâmetros sobre a composição do espectro harmônico da tensão CA entregue à carga de forma abrangente. Então vamos lá, começando com o índice MA, né, que é o nosso índice de modulação de amplitude. O índice de modulação de amplitude, né, o índice MA, é a razão entre a amplitude de pico do sinal de controle, que é o sinal senoidal, e a amplitude de pico do sinal da portadora triangular. Com isso, nós temos a seguinte equação, né, MA é igual a V-control sobre V-tri. E dentre seus efeitos no espectro e na tensão de saída, né, temos o controle da amplitude da componente fundamental da tensão de saída, né, VO1. E na região linear, quando a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, né, sobre as regiões de operação, mas falando da região linear, né, que é quando o nosso MA está entre 0 e 1, essa relação é direta e linear, né, para o inversor de meia ponte. Nós vamos ter a seguinte equação. A nossa tensão de pico de saída da fundamental, isso, vai ser igual a MA vezes a tensão de entrada sobre 2. Continuando, né, falando das regiões de operação, nós temos então a região linear, que é, como eu já havia falado, quando o MA está entre 0 e 1. E nessa região o espectro harmônico é limpo, né, nas baixas frequências. A fundamental cresce linearmente com o nosso MA. E já falando da região de sobremodulação, ela acontece quando o nosso MA é maior do que 1. E quando o senoide ultrapassa o triângulo, a relação linear se perde, o ganho do inversor cai. E com isso, o efeito no espectro é o surgimento de harmônicas de baixa ordem, né, como terceira, quinta, sétima, etc., né, que não existem na região linear, dificultando a filtragem e aproximando a onda de uma onda quadrada. Né. E a onda quadrada ela acontece quando o MA é tão absurdo assim, não é exatamente o que eu quero dizer, mas é quando o MA é alto o suficiente para ser maior ou igual a 3,24. E daí a gente tem a onda realmente quadrada assim, na saída. E falando do índice MF, né, o nosso índice de modulação de frequência, né, o índice MF é a razão entre a frequência da portadora triangular e a frequência do sinal de controle senoidal. Desse modo, a gente tem a seguinte equação, né, de MF igual a F3 sobre F-control. Né. Dentre seus efeitos no espectro harmônico, temos que o MF determina onde as harmônicas de alta frequência vão aparecer no espectro. No PWM bipolar, as harmônicas significativas não aparecem logo após o fundamental, mas sim agrupadas em bandas laterais ao redor da frequência de chaveamento e seus múltiplos. Além disso, quanto maior o MF, mais longe da fundamental, nesse caso aí de 60 Hz, estarão as primeiras harmônicas. Por exemplo, se MF é igual a 21, a primeira harmônica relevante está em torno de 21 vezes 60, 1260 Hz. Isso permite o uso de filtros passivos de indutor e capacitor muito menores e mais eficientes. E a fim de evitar subharmônicas indesejadas, MF deve ser um número inteiro. E para garantir que a simetria de meia onda e eliminar as harmônicas pares, MF deve ser um número ímpar.